É, bom dia. Então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Tudo tranquilo, estou me ouvindo muito bem, né? Vamos lá. Então, o que eu preparei hoje pra gente? Eu preparei hoje pra gente termoquímica, tá? Eu havia dito com... Acho que vocês todos estavam presentes, né? Quando eu comuniquei com vocês. Porque a gente, né, tá com algumas matérias de químicas ainda pendentes, né? Então vamos analisar aqui o nosso cronograma. Tudo que está com X aqui já foi dado. Grade amarela que eu não vou dar, que não cai no Enem. Então agora a gente começa aqui, ó, estudo dos calor das reações, lei de Hess, termoquímica, equação em gráfico, termoquímica, entropia não, ainda não, termoquímica, isso aí. Então nós estamos nesse tópico aqui. Então nós vamos encerrar então, essa parte aqui, ó, hoje e a semana que vem, provavelmente. Provavelmente, semana que vem, a gente já começa a estudar já cinética química em fatores que alteram a velocidade de uma reação. Depois nós vamos para o equilíbrio químico. Então, eu acredito que no mês de agosto, vamos pensar assim, em agosto, eu consigo dar toda a parte de equilíbrio químico com vocês. Né? Então, dá para dar cinética e equilíbrio químico. Aí, nós já vamos entrar em pilhas, tá? Para depois, assim, entrar em química orgânica, tá? Então, por isso que eu estou dando mais aulas de química na semana do que de física. Que de física a gente está bem tranquilo aí, dá para... Então, tá no prazo, né? Nós temos agosto, estamos no prazo. Tá bom? Vamos começar ainda agosto, semana que vem, ainda última semana de julho, então nós temos aí um prazo bom aí ainda para concluir esse conteúdo. Então vamos para termoquímica. Né? Vamos para termoquímica para a gente entender. Então, o que é termoquímica? Termoquímica, galera, é a parte da química que vai estudar as reações químicas que envolvem calor. Né? Então, existem reações químicas que, ao acontecer, vão absorver calor e as outras vão liberar calor. Então, existe um tipo de reação química que, quando acontece, elas liberam calor, energia na forma de calor, e existe um grupo de reações químicas que absorvem calor ao acontecer. Na realidade, a gente não pode nem pensar só em reações químicas, então eu posso falar em processos, porque, por exemplo, a fusão do gelo não é uma reação, é um processo físico, então eu posso generalizar e falar que processos que liberam calor ao acontecer ou que precisam de calor que liberam calor para acontecer são reações exotérmicas e reações que absorvem calor para acontecer, vou chamar de reações endotérmicas. Perfeito? Então, por exemplo, para eu fritar um bife, cozinhar um alimento, eu preciso de fornecer a esse alimento calor. Então, quer dizer que o cozinhar um alimento é um processo endotérmico. Já, quando eu faço uma fogueira, a combustão de qualquer material é um processo exotérmico. Então, endotérmicos absorvem calor, exotérmicos liberam calor. Tá? Toda espécie química envolvida num processo químico existe o que nós chamamos de entalpia, que é uma energia relacionada a uma determinada condição de pressão e temperatura, e isso é chamado de entalpia. Tá? Nós vamos ver mais à frente que essa entalpia está relacionada com a formação, está relacionada com a ligação, está relacionada com a neutralização. Tem vários tipos de entalpia. Tá? E
E eu não consigo calcular a entalpia específica de um sistema. Eu só consigo calcular a variação de entalpia que acontece durante um processo. Então, não tem como eu olhar para um sistema e falar assim, olha, ali tem X valor de entalpia. Não. Tem como eu analisar para um processo e saber quanto de entalpia que variou. E como que eu calculo essa variação de entalpia? Que eu represento pela letra K, pela letra H. Variação de entalpia igual a entalpia final menos entalpia inicial. E nós vamos entender mais à frente que, ora, eu vou pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ora, eu vou pegar a entalpia de combustão, tal. Então, nós vamos ver que esse cálculo de entalpia depende de quais informações foram dadas aos nossos enunciados. O que nós precisamos saber? Que a variação de entalpia em um processo químico é o que eu tenho no final, que eu tenho agora, menos o que eu tinha. Aí esse saldo ele pode dar um saldo positivo ou pode dar um saldo negativo. E nós vamos ver como que nós vamos classificar isso. Nos processos exotérmicos, o que acontece? A entalpia final do meu processo, não vou falar produto, né, para ficar um pouquinho restrito agora, a entalpia final vai ser menor do que a entalpia inicial. Então, vamos acompanhar aqui isso aqui graficamente, como é que ficaria. Então, graficamente ficaria assim. Deixa eu pegar minha caneta. Então, graficamente, eu tenho uma entalpia do meu reagente. E a partir que esse processo continua, você percebe aí que eu tive uma queda da entalpia. Né? O meu produto apresentou uma entalpia menor. Então, qual foi a variação de entalpia? É uma variação negativa. Olha aí o gráfico aí, ó. Gráfico importante para a gente saber analisar gráficos, tá? Então, vocês estão percebendo que a entalpia houve um decréscimo, houve uma diminuição logo desse processo. É um processo exotérmico. Tá claro? Quando a gente pensa em processos endotérmicos, nós vamos ter o que nós chamamos de processo inverso. Como assim processo inverso? A entalpia final, a entalpia do meu produto, será maior do que a entalpia do meu reagente, que era a minha entalpia inicial. Então, se você analisar graficamente aqui, analisando graficamente, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber graficamente que houve o quê? Houve um aumento da minha entalpia. Logo, como minha entalpia final ela é maior do que o inicial, essa subtração aqui vai dar um valor o quê? Positivo. E eu chamo esses processos de processos endotérmicos. Então, quer dizer que nós também temos que ter condições de saber deixa eu voltar aqui, nós temos que ter condições de saber se o processo é ou não endo ou exotérmico olhando para um gráfico. Mas só que não é tão comum. O que é mais comum para a gente é aparecer isso em forma de chamar de equações termoquímicas. Então, o calor, como que esse calor pode ser representado dentro de uma equação química, dentro de uma reação química, né, chamada de equações termoquímicas? Como é que isso pode aparecer? Repare no meu primeiro exemplo. Reparou aqui a quantidade de calor? Lembra que calor é energia e ele pode ser medido em calorias ou em joules. Então, repare que nesse processo, na formação de amônia, eu não produzi só amônia. Eu produzi, além da amônia, eu também produzi calor. Calor não é energia? Então, quer dizer que esse primeiro processo, a síntese da amônia, é um processo exotérmico. Agora, olha a decomposição da amônia. Para a amônia se decompor em gás nitrogênio e gás hidrogênio, eu preciso fornecer para ela calor. Vocês perceberam que aqui eu já consigo adiantar um processo que quando eu inverto uma equação, eu vou inverter também seu processo. Se em um sentido essa reação é exotérmica, no sentido oposto ela será endotérmica. Se nesse sentido ela é endotérmica, se eu inverter o sentido, ela passa a ser exotérmica. Então, quando eu inverter o sentido de uma reação, eu também troco os calores envolvidos. Se para um sentido ela libera, para o sentido oposto ela vai absorver. Então, vocês perceberam que agora eu não coloquei a variação de entalpia, eu coloquei a quantidade de calor. Então, o que representa esse 92,2 kJ? Representa calor. Então, quer dizer que é o calor envolvido nesse processo. Esse calor está do lado dos meus reagentes, então quer dizer que eu estou produzindo calor. Se eu estou produzindo calor, esse calor será liberado. Né? Que calor na energia térmica em trânsito, então essa energia está em trânsito, está sendo liberado, o processo é exotérmico.
Agora, quando esse calor está do lado dos reagentes, ele está sendo absorvido pelo processo. Então, aí o processo passa a ser endotérmico. Tá? Eu também posso representar isso na variação de entalpia. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o primeiro processo, que era exotérmico, houve uma variação de entalpia igual a menos 92,2 kJ. Está vendo? Toda vez que a variação de entalpia for negativa, quer dizer que o processo está perdendo energia, logo o processo é isotérmico. Quando a ΔH é maior do que zero, o processo está absorvendo calor, logo o processo ele é endotérmico. Então pode aparecer para a gente os dois tipos de equações termoquímicas, tanto com o calor embutido dentro da reação, quanto a variação de entalpia, ou ainda no gráfico, como eu disse anteriormente. Então nós temos que ter capacidade de analisar isso e entender como que está aparecendo. Tranquilo? Eu trouxe aqui para a gente uma reaçãozinha bem simples, né? Um exercíciozinho, um pouco antigo, mas só para a gente poder conceituar. Depois nós vamos seguir, tá? Nós estamos dando uma introduçãozinha a esse nosso conteúdo. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dia quente, sente-se uma sensação de frio. Se a sensação está de frio, quer dizer que você está perdendo calor para alguma coisa. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato que a evaporação da água, então, se você está sentindo frio, quer dizer que você está cedendo calor para alguém. Cedendo calor para quem? Para a água. O que a água está fazendo? Evaporando. Então, quer dizer que para a água evaporar, ela precisa absorver calor. Se ela precisa absorver calor, então quer dizer que o processo que está acontecendo com a água é um processo endotérmico. E da onde que ele está retirando o seu calor? Da onde? Do seu próprio corpo. Lembra ontem a gente explicando crioscopia, abaixamento da temperatura de fusão? Lembra que eu falei que quando eu coloco o sal no gelo, o sal, eu abaixo o ponto de fusão do solvente e automaticamente aquele gelo vai fundir? E a fusão também é um processo endotérmico, que é um processo que precisa de calor, e da onde que ele vai tirar o calor? Das bebidas que estavam lá em contato. Por isso que gela muito mais rápido. Então, o fato da evaporação da água é um processo endotérmico. Se ele é endotérmico, o que acontece com ele? Ele retira calor de algum lugar. Ele precisa de calor. Então, a resposta é a letra B para a gente. Tranquilo para vocês? Ó, nenhuma dificuldade. Tudo ainda, estamos muito suave ainda. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Gás queimando, toda a combustão é um processo exotérmico. Água fervendo, toda ebulição, toda evaporação é um processo endotérmico. Em relação aos processos, pode-se afirmar que um é endotérmico, cadê? Água fervendo na panela que se encontra sobre e gás queimando. Então, gás queimando é o processo exotérmico e a água fervendo é o processo endotérmico. Então, um é exo e dois é endotérmico. Aí, nós estamos no campo conceitual, mas não quer dizer que isso não aconteça, tá? Observe o esquema. De acordo com o esquema representado, podemos dizer que o processo deverá ser... Então, como é que eu faço isso? Entalpia final menos entalpia inicial. Então, 1000 menos 870 vai dar mais 130. Então, o processo, se deu positivo, quer dizer que ele absorve calor. Então, é um processo endotérmico e absorve 130 kJ de calor. Show? Em nosso cotidiano, ocorrem processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. Assinale a alternativa que contém apenas processos exotérmicos. Formação das nuvens, secagem de roupa, queima do carvão. A queima do carvão é processo exotérmico. A secagem de roupa é processo endotérmico. E a formação das nuvens, né? Eu estou formando as nuvens. Letra B, formação de geada, que é a formação de gelo. Combustão de motores de automóveis, evaporação da água dos lagos. Evaporação é processo endotérmico. Evaporação da água, endo. Secagem da roupa, endo. Explosão de fogos, exo. Queima do carvão, exotérmico. Formação de geada e derretimento do gelo. Combustão de motor de automóveis, explosão de fogos de artifício, formação de geada. Então, essa é o nosso processo, que só tem processos exotérmicos.
tá? Eu vou pular os exercícios, nós vamos seguir. Galera, a equação termoquímica é uma equação química que ela vai indicar para a gente a variação de entalpia da reação. Ela tem que explicar para a gente os estados físicos das substâncias e ela tem que apresentar também para a gente as condições de temperatura e pressão. Então, durante um processo de uma equação termoquímica, eu tenho que dar todos os detalhes para a gente. Então, estão percebendo que eu estou fornecendo os estados físicos das substâncias envolvidas, eu estou indicando a quantidade de calor envolvido durante esse processo, então, variação de entalpia, estou indicando a temperatura que esse processo está acontecendo e a pressão. Uma vez que, se eu altero a temperatura ou altero as condições com que essa reação aconteça, ou ainda eu altero o estado físico das substâncias, eu vou alterar a minha entalpia envolvida. Então, isso aqui é uma equação termoquímica. Tá? Repare que eu tenho todos os estados físicos das substâncias envolvidas, eu tenho a variação de entalpia, tenho temperatura e tenho pressão. Ou seja, tem as condições que esse processo foi envolvido. Quais são os fatores que influem em entalpia de uma reação? Então, nós temos vários fatores. Então, as quantidades das substâncias envolvidas influenciam? Sim. Se eu dobro a quantidade das minhas substâncias, eu vou dobrar a variação de entalpia, porque eu vou dobrar a quantidade de calor envolvido. Então, repare aqui no primeiro processo, eu tinha 1 mol de gás hidrogênio, meio mol de gás oxigênio produzido 1 mol de água. Eu dobrei, automaticamente dobrou também a minha variação de entalpia. Então, quer dizer que a entalpia depende da quantidade das substâncias envolvidas. A entalpia depende do estado alotrópico? Depende, sim. Então, para você entender, para eu formar dióxido de carbono através do carbono grafite, a quantidade de calor envolvida é menos 393,1 kJ. Já se eu partir do carbono diamante, a variação de entalpia vai ser de menos 395 kJ. Nós estamos percebendo que a condição alotrópica também da minha substância também influencia na variação de entalpia. Os estados físicos também envolvidos também vão influenciar, por isso que é importante eu indicar. Então, você quer dizer que eu estou partindo de todo hidrogênio e água no estado gasoso, hidrogênio e gás oxigênio no estado gasoso, e estou produzindo água em 3 estados distintos, no estado sólido, líquido e gasoso. Repare que a variação de entalpia para o estado sólido ela é menos 293. Já para o estado líquido é menos 286. Já para eu formar água no estado gasoso é menos 243. Vocês estão percebendo que, à medida que eu mudo o estado físico, eu mudo também a minha variação de entalpia. Então, até agora, nós vimos que a nossa variação de entalpia depende da quantidade de reagentes e, consequentemente, quantidade de produtos a ser formados, depende do estado alotrópico e depende também do estado físico dos meus reagentes e produtos. Tá? Se a gente colocar isso num gráfico, vocês estão vendo que para eu formar água no estado vapor, a variação de entalpia vai ser menor, né? Vai ser maior, né? Menos 243. Então, quer dizer que do que eu transformar ela no estado sólido, que vai ser menor. Ou seja, eu vou perder mais energia para eu transformar no estado sólido que eu transformar no estado gasoso. Tá? Como é que nós vamos trabalhar com essas operações termoquímicas? A gente precisa trabalhar com essas operações. Então, vamos pensar aqui na equação de formação da amônia. Vocês percebem que eu estou aqui em quilocalorias agora. Pensando nisso, né, se eu inverter essa equação termoquímica, ou seja, o que é meu produto se transformar em reagente, o que vai acontecer? Olha, eu troquei, repare que a variação de entalpia foi alternada. Por quê? Eu disse para vocês, se eu inverter o processo, se o processo liberava calor em um sentido, no sentido oposto ele absorverá calor. Então repare que a síntese da amônia é um processo exotérmico, porém a decomposição da amônia é um processo endotérmico. Tá? Galera, e se eu multiplicar ou dividir? Suponhamos que eu queira multiplicar essa equação por 2 ou dividir ela por 2. O que acontece com a minha variação de entalpia? Olha só, repare que eu multipliquei ela por 3.
Ó, eu tinha 1 mol de N2, agora eu tenho 3. Eu tenho 3 mols de gás de hidrogênio, agora eu tenho 9. Eu estou multiplicando todo mundo por 3. Inclusive, se eu multiplico ou se eu dividir toda a minha equação, esse mesmo número que eu utilizei para dividir ou multiplicar, será utilizado para multiplicar ou dividir a minha variação de entalpia. Não multipliquei todo mundo por 3, a minha variação de entalpia também foi multiplicada por 3. Tá? Galera, seguindo. Podemos somar as equações termoquímicas? Então, vamos supor que eu tenha ali, né? Eu tenha uma equação. Gás nitrogênio reagindo com gás oxigênio, formando dióxido de nitrogênio. Aí, embaixo eu peguei o dióxido de nitrogênio e estou sintetizando o monóxido de nitrogênio mais gás oxigênio. Será que eu posso somar esses dois processos e obter uma equação global, uma equação do meu processo? Estamos percebendo que eu tive duas etapas. A primeira etapa, eu produzi o dióxido de nitrogênio. Na segunda etapa, eu utilizei esse mesmo dióxido de nitrogênio para sintetizar o monóxido NO, que é um óxido neutro. Como é que eu posso fazer isso? Né? Você repare que eu estou cortando produto com produto e reagente com reagente. Olha, repare que eu tinha na minha equação número 1, deixa eu pegar aqui um. Repare aqui na minha equação número 1 que eu tinha 2NO2 e aqui na minha equação eu também tenho 2. Então, cortei e eles se acabam. Só que olha só o oxigênio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho um só. Então, quer dizer que eu não vou cortar ele por completo. Então, eu vou subtrair. Sempre eu vou subtrair um reagente com um produto, ou vice-versa, produto menos reagente. Nunca produto com produto. Então, na mesma linha eu somo, se tiver de lados opostos eu vou subtrair. Então, repare que o N2 aqui, ele só apareceu aqui, então eu vou repetir ele aqui embaixo. Então, vou colocar N2. Aqui, eu tinha 2 oxigênio, foi diminuído com 1 mol, então sobrou 1 mol. Então, N2 mais 1 mol de O2. Formando quem? 2 mols de NO. Repare que meu processo agora, meu processo agora vai ficar assim. Repare que quando eu somo as minhas equações, eu somo também a minha variação de entalpia, obedecendo os seus sinais. Por exemplo, se fosse, ao invés de mais 66, fosse menos 66, iria subtrair, né? Se tem sinais diferentes, aquele mesmo processo matemático. Mesmo sinal, a gente adiciona e repete sinais diferentes, a gente subtrai. Maior menos o menor e conserva o sinal do maior. Aquelas mesmas operações matemáticas que nós já sabemos. Tá legal? Galera, vamos fazer um exercíciozinho aqui só para a gente poder ver se nós conseguimos realmente, né, entender o que foi dado ali, como é que eu somo, como é que eu vou subtrair, etc. O calor liberado na condensação do vapor de água é, em parte, responsável pelo aquecimento da superfície de nossa pele dentro de uma sauna a vapor. Tá? O calor liberado por 1 mol de água no estado gasoso se transformando em 1 mol de água no estado líquido, que é a condensação, é, segundo o diagrama a seguir. Então, olha só, galera, presta atenção. Para eu formar água no estado gasoso, a minha variação de entalpia vale menos 241,8 kJ. Para eu transformar, né, para eu formar água em estado líquido, a minha variação de entalpia é menos 285,8 kJ. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou montar as duas equações. Então, vamos lá. Eu vou montar as minhas duas equações. Deixa eu fazer um papelzinho aqui, que vai ficar melhor para a gente aqui. Para a gente poder entender o que é que eu estou fazendo aqui, né? Poxa, professor, o que você está fazendo? Ele quer transformar. Ele quer saber quanto que eu consigo para fazer um mol de gás de água no estado gasoso para um mol de água no estado líquido. Deixa eu só fazer um print aqui dessa tela.
E aí eu vou colar lá para a gente. Só um minutinho aqui. Que aí fica mais fácil para eu fazer aqui. E vocês entenderem por que no slide ali eu estou somando, né? Olha só. Calma aí que eu estou colando lá no quadro para a gente poder entender o meu processo. Então vamos lá, galera. Aqui, ó. Então, vamos. Então vamos lá. Galera, como é que eu faço esse tipo de exercício? Né? Eu quero saber o que ele quer saber. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com a lei de Hess, tá? E a gente quer saber o seguinte, eu quero saber quanto de calor é envolvido na formação de água gasosa a partir da água líquida a partir da água gasosa. Está aqui, ó. Eu quero saber isso aqui. Qual é a variação de entalpia de condensação da água? É isso que eu quero saber. Tá, professor, mas o que eu tenho para isso? Eu tenho esse diagrama. O que eu sei? Eu sei que se eu pegar 1 mol de gás hidrogênio no estado gasoso, mais meio mol, tá no meu diagrama, tá? De gás oxigênio, e formar 1 mol de água no estado gasoso também, eu vou ter uma variação de entalpia igual a menos 241,8 kJ. Está aqui. Tirei tudo esse diagrama. Já para eu, a partir desses mesmos reagentes, formar água, porém agora no meu estado líquido, vamos repetir todo o nosso processo, só que ao invés de colocar no estado gasoso, eu vou colocar no estado líquido. A variação de entalpia vai ser igual a menos 285,8 kJ. O que eu quero fazer? Eu quero saber água no estado gasoso, então esse cara aqui, ó, é o meu reagente e esse cara aqui é o meu produto. Eu, com essas duas equações, eu tenho que alcançar isso aqui. Então aqui é meu reagente e esse aqui é o meu produto. Então, você quer dizer, aí eu olhando para essas duas equações, aonde que eu tenho água no estado gasoso? Na minha primeira equação. Na minha primeira. Aonde é que eu tenho água no estado líquido? Na minha segunda equação. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou inverter a minha primeira para que a água no estado gasoso se torne um reagente e vou manter a minha segunda. Então, vamos fazer isso? Então, vamos inverter. Então, isso aqui, ó, que era reagente, vai se transformar em que era produto, vira um reagente, e isso que era reagente se transforma em produto. Então, vou apagar aqui. Então, nós vamos inverter o nosso processo. Detalhe outra coisa. Então, inverti, ó, água no estado gasoso, formando gás hidrogênio, também no estado gasoso, mais meio mol de O2 também no estado gasoso. Nós aprendemos já que quando acontece uma inversão, eu inverto o processo. O processo era exotérmico, já que eu inverti, ele passa a ser agora endotérmico. Pronto, agora eu vou somar essas duas equações. Então, somando agora esses dois processos, o que nós vamos obter? Então, ó, H2 tem aqui como reagente e tem aqui como produto. Gás oxigênio tem aqui como reagente, tem como produto. O que sobrou para a gente?
realmente o que eu preciso. Água no estado gasoso, formando água no estado líquido, ou seja, uma reação de condensação. E agora eu vou somar também as minhas entalpias. Somando, já que tem sinais diferentes, eu pego o maior menos o menor, então 285 menos 241, e conservo o sinal do maior em módulo, tá, gente? Em módulo. Vamos pegar aqui, 285,8, 285,8, 241,8 também. Subtraindo 0, embaixo de vírgula, 4, e aqui 4. Então, 44. Em módulo, quem é maior? Menos 205. Então, o valor é menos 44 kJ. Isso quer dizer que o processo de condensação da água é um processo exotérmico. Libera calor. Perfeito? Tranquilaço pra gente, né? Vamos voltar para o nosso slide, então. Voltando para a nossa apresentação. Vou subtrair menos 44 kJ. Show, ensinei o processo lá pra gente aqui, para que a gente possa entender aqui como é que foi feito. Galera, seguindo aí, eu faria a mesma situação aqui para resolver esse exercício, vou deixar para vocês, né, resolver esse processo. Agora, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um caminho direto aonde eu posso formar o dióxido de carbono através do carbono grafite. Mas eu também posso formar dióxido de carbono através do monóxido de carbono. Então, eu tenho duas maneiras de resolver, de chegar ao dióxido de carbono. E aí, né, que se eu somar as duas entalpias, eu vou obter a entalpia original, que é 393. Então, repare que se eu saio de carbono grafite mais o gás oxigênio e vou produzir o CO mais meio mol de O2, eu vou ter uma perca de energia, uma entalpia menos 110,3. E aí, se eu parto de monóxido de carbono mais meio mol de gás oxigênio para produzir o dióxido de carbono, a minha reação vai liberar menos 283. Se eu somar esses dois valores, eu vou encontrar o quê? Menos 393,3 kJ. Então, quer dizer que aqui em cima eu tenho um processo direto, daqui para cá. E aqui não. Aqui eu tive uma etapa anterior. O que um cara, né, um cientista, né, Hess, o lei de Hess, né? O que esse cara observou? Ele observou que, independentemente das etapas, das quantas etapas que se passa esse processo, a variação de entalpia só depende exclusivamente da inicial menos final, independentemente do número de etapas que acontecer. Então, ele define mais ou menos assim, as reações químicas que podem ocorrer em várias etapas, porém, verifica-se que a sua variação de entalpia depende apenas do estado inicial e do estado final. Então, ele pode ter 50 etapas. Eu pego o estado inicial, final menos inicial, e aí eu já consigo calcular a variação de entalpia de todo o processo. Então, a partir de agora, para a gente aplicar a lei de Hess, eu tenho que chegar ao que nós chamamos de equação global. Então, aqui é como se eu tivesse duas equações. Carbono, grafite mais gás oxigênio, formando monóxido de carbono e gás oxigênio. Monóxido de carbono reagindo com gás oxigênio e produzindo uma segunda equação de óxido de carbono. Então, quer dizer que eu tenho duas equações. E qual é a equação global? Carbono, grafite mais oxigênio formando dióxido de carbono. Então, o nosso trabalho na lei de Hess, né, é chegar à nossa equação global. Esse é o nosso trabalho. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Né? Vamos ver
se nós conseguimos fazer isso, tá? Deixa eu pegar esse processo aqui e vou tentar jogar isso em outro lugar. Só um minutinho. Estou tentando jogar isso aqui em outro lugar, bicho. Não sei se eu vou conseguir. Conseguindo. Tarana, 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 tarana. Deixa eu abrir de novo o meu slide para ver se eu consigo. Físico-química. Consegui agora. Vamos. Acho que eu consegui. Eu voltei aqui o compartilhamento. Vamos ver se eu consigo aqui resolver esse problema. Então vamos lá, gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois processos. Gente, o Enem já cobrou com 3, com 4 equações. Não tem problema nenhum, não. Tá? A gente vai pegar essas aí com 4, pegar algumas questões do Enem mais para frente para resolver a lei de Hess. Dentro de termoquímica, o mais importante que você tem é trabalhar com a lei de Hess. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha primeira equação e a minha segunda, as variações de entalpias envolvidas, e aí ele pergunta para a gente: calcule o calor da reação para o processo. Então, dica: quem é reagente? O reagente é N2, né? Esse aqui é o meu reagente, e esse aqui é meu outro reagente. Eles aparecem em quais equações? O N2 aparece na primeira. Aparece na segunda? Não, só apareceu na primeira. Então, eu vou manter a minha primeira do jeito que está. Então, a minha equação número 1 ela vai ser mantida. O A2 aparece na primeira e aparece na segunda. Mas como eu vou manter a primeira, eu não preciso mais usar ele aqui na segunda. Então, a minha primeira mantém da mesma maneira. Tá, agora vamos analisar. O que eu tenho como produto? Produto eu tenho NO. O NO ele apareceu só na minha segunda equação. Só que ele aparece como reagente, então eu vou precisar inverter a minha segunda equação. Tá? Eu vou precisar inverter. E uma outra atenção que eu tenho que ter, mais à frente dos exercícios, vou mostrar para vocês, é com a quantidade de número de mols. Está vendo que aqui eu estou formando 2 mols de NO? Aqui também eu tenho 2 mols. Se eu tivesse um só, eu teria que, além de inverter a minha equação, multiplicar por 2. Então vamos lá. Vamos manter a minha primeira equação, a minha equação número 1. Tá? Não alterei nada. E eu vou inverter a minha segunda. Tá? Eu vou inverter a minha segunda. Ao inverter a minha segunda, repare que o sinal também foi invertido.
da variação de entalpia. Repare que agora, o que eu vou fazer? Eu vou produto menos reagente, das equações opostas. Produto menos reagente, produto menos reagente. O saldo, se for iguais, eu corto. Se for, por exemplo, eu tenho 2 NO2 aqui e 2 NO2 aqui. Então, cortei, ele desaparece. Agora, o oxigênio, eu tinha 2 mols aqui e aqui eu tenho 1 mol só. Então, 2 menos 1 é 1. Continua 1 no meu lado dos meus reagentes. Então, aí eu vou ter essa equação aqui. E a variação de entalpia é um processo matemático normal. Os dois são o mesmo sinal, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, maior em módulo menos o menor em módulo, e conserva o sinal do maior em módulo. Fiquem atentos com sinais, porque às vezes, por atenção, a gente acaba errando esse tipo de questão. Vou mais uma para a gente concluir o nosso processo. Pô, aqui ficou ruim, né? Essa cor, né? Deixa eu descartar aqui e melhorar essa cor para a gente. Deixa eu colocar isso aqui branco. Nossa, irado. Né? Melhorar um pouquinho essa cor. Então vamos lá, gente. Calcule a variação de entalpia do P4 sólido mais 10 mols de gás cloro, formando 4 mols de pentacloreto de fósforo. Qual a variação de entalpia desse processo? Então, como eu disse para vocês, eu começo assim. Aonde que eu encontro o fósforo P4? Ah, ele aparece na minha equação número 1. Ele é reagente também? É. Então, eu vou manter a minha primeira. Então, vamos escrever aqui, manter. Olha também a quantidade de mols. Eu preciso de 1 e ela tem 1 também. Então, show, vou manter. Agora, vamos analisar aonde que aparece o cloro. Opa, aparece aqui. Vamos primeiro, relaxa um pouquinho com a quantidade. Agora, olha só, galera, aonde que aparece o PCl5? Porque eu não posso multiplicar. Professor, por que você não vai fazer isso aqui 10? Porque se eu multiplicasse algum número aqui para dar 10, eu ia alterar a quantidade de P4. E eu só tenho um mol dele, então eu não vou mexer nisso aqui, porque o cloro aparece também na de baixo. Agora, olha só, eu preciso formar 4 mols do pentacloreto de fósforo. E na minha equação número 2, eu só formo quantos? Um só. Se eu preciso formar 4, então quer dizer que essa aqui eu preciso manter. Porém, eu vou ter que multiplicá-la por 4. Por que multiplicar por 4? Porque eu preciso formar 4 mols do pentacloreto de fósforo. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a primeira. Né? Vou repetir a primeira. Repetir a minha primeira equação. Não mudou nada, só que a segunda eu vou ter que manter e multiplicar por 4. Olha só o que aconteceu. Eu multipliquei todo mundo por 4. Inclusive a minha variação de entalpia. 124 vezes 4 vão dar quanto? 496. Show? Agora repare o que eu vou fazer. Produto menos reagente, subtrai. Reagente com reagente ou produto com produto, eu vou somar. Então, ó, cortei PCl3 com PCl3, é a mesma quantidade. P4 eu vou repetir. Repare que aqui eu tenho 6 mols de gás cloro, embaixo eu tenho 4. Ambos são reagentes, a gente soma, não subtrai. Reagente com reagente soma, produto com produto soma, produto menos reagente. Tá claro? E aí agora eu vou proceder normalmente com a minha variação de entalpia. Mesmo sinal, soma os módulos e conserva o sinal. Galera, fala para mim como é que está a lei de Hess aí para vocês aí. Precisamos fazer uma lista com umas 10 questões dessa, né? De níveis de complexidade diferentes. Gostaria que vocês falassem para mim aí se vocês conseguirem entender como é que tá. Tranquilo, né, Isabela? Tranquilo. A gente precisa agora fazer umas 10 questões dessas aí. Tá? Eu tô com dificuldade para pegar as questões, porque a gente tem um número de questões por mensal, né? São 100 questões mensais lá, onde que eu faço, lá no SASA, onde eu pego essas questões. Então, estou esperando também virar o mês para pegar mais questões mais atuais, 2019, 2020, etc. Tá? Beleza, galera? Vamos parar por aqui. Nosso próximo tópico agora vai ser entalpia de combustão.
e depois a entalpia de ligação, que é o que cai. Existem outras entalpias, tá? Entalpia de neutralização, mas a gente não, isso não cai em nível médio, tá? Já falei só entalpia de ligação e entalpia de combustão. Aí a gente encerra a termoquímica também. E aí vamos fazer algumas questões do Enem para mostrar para vocês como é que isso cai no Enem, como é que isso é cobrado. E aí, ó, viramos página. Então, a semana que vem a gente acaba a termoquímica, tá? Eu não sei como é que vai ficar o calendário da semana que vem, mas se eu, de novo, eu tiver 5 aulas, eu vou colocar 3 aulas para química, tá bom, gente? Galera, um forte abraço, um ótimo final de semana e daqui a pouco vai ter uma cacetada de exercícios para vocês estarem colocando em dia essa matéria aí. Um forte abraço e até mais.